Fala, sétimo ano, e aí? Vamos para a revisão? Bom, a gente começa aí corrigindo a primeira parte da nossa revisão. Então, eu deixei para vocês 5 questões do nosso livro. Vou corrigir essas 5 questões e vou deixar mais 5 para vocês no nosso portal, para que a gente na segunda-feira converse sobre essas novas 5. Tá bom, ok? Bom, para começar, a primeira questão que eu deixei para vocês é a questão 13 da página 105, certo? Vamos olhar comigo. Uma pessoa tem 36 moedas. Um quarto dessas moedas é de 25 centavos. Um terço é de 5 centavos. E o restante são de 10 centavos. Essas moedas totalizam a quantia de... Bom, vamos fazer. A pessoa tem 36 moedas. Então, vou anotar aqui, ó, que ela tem 36 moedas. Um quarto dessas moedas é de 25 centavos, tá? Então, eu sei que quarto de 36 igual a 25 centavos, tá? São as moedas de 25 centavos, certo? Vamos achar, então, quantas moedas de 25 centavos o nosso colega tem. Um quarto de 36. Nós vimos que quando eu for para achar assim, e até na porcentagem, na aula de porcentagem nós falamos, tá? Quando tem esse D, é como se fosse uma multiplicação. Então, isso aqui nada mais é do que 1 quarto vezes 36. Como é que fica isso? 1 vezes 36. 36, tá? Dividido por 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, eu já descobri que o nosso colega tem 9 moedas de 25 centavos, certo? Vamos ver agora quantas moedas ele tem de 5 centavos. O problema diz pra gente que ele tem um terço dessas moedas é de 5 centavos. Então, eu sei que 1 terço de 36 é de 5 centavos. Como é que eu vou achar 1 terço de 36? Mesmo raciocínio. Vou botar o sinalzinho da multiplicação. Então vai ficar 1 terço vezes 36 igual a 1 vezes 36. 36 dividido para 3. 36 dividido por 3 vai dar quanto? Hein? 12. Então, o nosso colega tem 12 moedas de 5 centavos. E ele diz que o restante são moedas de 10 centavos. Então, é só a gente ver quantas faltam. Se ele tinha 12 de 5 centavos mais 9 de 25 centavos, só aqui ele tem 21 moedas, certo? Para 36, no caso, ficam faltando quantas? Ficam faltando 15. Então, já dá para a gente descobrir que ele tem 15 moedas de 10 centavos. Certo? Bom, agora nós já sabemos quantas moedas ele tem de cada valor. Ele tem 9 moedas de 25 centavos, ele tem 12 moedas de 5 centavos e ele tem 15 moedas de 10 centavos. Agora, o que a gente precisa fazer? Descobrir o valor disso, porque ele quer a quantia em dinheiro. Então, vamos ver quanto que ele tem em dinheiro. Vamos ver quanto que ele tem em dinheiro de 25 centavos. Ele tem 9 moedas de 25 centavos. Então, 9 vezes 25 centavos para a gente descobrir quanto que ele tem em moedas de 25 centavos. Vamos fazer aqui no cantinho a multiplicação, ó. 0,25 vezes 9, tá? 9 vezes 5, 45. Vamos 4. 9 vezes 2, 18. Com 4 que foram, 22. Sobe 2. 9 vezes 0, 0. Com 2 lá em cima, 2 aqui. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. 1, 2, a vírgula vai entrar aqui. Então, de 25 centavos, ele tem
R$2,25, certo? Vamos ver quanto que ele tem agora de 5 centavos. Ele tem 12 moedas, então 12 vezes 0,05, porque são 5 centavos. Vamos fazer o cálculo agora para ver quanto que ele tem de 5 centavos? Vou colocar aqui embaixo, 0,05 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 0, 0. Com 1 que foi 1. 2 vezes 0, 0. Só para a gente completar aqui bonitinho. Vamos para 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Vamos somar 0. 5 com 1, 6. 0, 0. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Então ele tem 0,60 centavos. A pessoa aqui tem 2 zeros. Não precisa colocar os 2 zeros. Tá? Pode colocar um zero só, que representa os centavos ali bonitinho. O zero antes da vírgula pode ser um só, não vai fazer muita diferença com o nosso cálculo. Então tem aí 0,60. Ele tem 60 centavos em moedas de 5. Então agora nós já descobrimos que em moedas de 9 ele tem R$ 2,25. Em moedas de 12 ele tem 60 centavos. Só que faltam as moedas de 10. Ele tem 15 moedas de 10 ainda. Vamos ver quantas tem, ó. 10. Aqui, vou colocar aqui, né? Primeiro 15 vezes 0,10, porque são 10 centavos, certo? Então aqui, ó, 0,10 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0. Somamos 0, 5 mais 0, 5, 1 mais 0, 1, 0 aqui, repete, 0 esquerda a gente vai tirar lá no final. 1, 2 casas depois da vírgula, 1, 2 casas depois da vírgula, 1,50. 0 à esquerda aqui a gente não precisa colocar, então vai ficar 1,50. Então aqui nós descobrimos que ele tem, ó, de moedas de 9 centavos ele tem R$ 2,25. De moedas de 9 moedas de 25 centavos ele tem R$ 2,25. 12 moedas de 5 centavos ele tem 60 centavos. 15 moedas de 10 centavos ele tem R$ 1,50, certo? O total, a totalidade disso aí. Então, o total a gente precisa somar esse dinheiro, certo? Vamos somar 5 com 0, 5. 2 com 6, 8. 8 com 5, 13. 13 vai 1. 1 com 2, 3. 3 com 0, 0. Com 1 daqui de baixo. Então, 1, 2, 3. Com 1 aqui, 4. Ele tem R$ 4,35. Tá? Bom, então a resposta aí, R$ 4,35. Nós vimos aí nessa questão, tá, alguns conceitos do que a gente trabalhou nesse bimestre aí, nesse ano, que é a fração de 1 inteiro, tá? Então, 1/4 de 36, 1/3 de 36, tá? Trabalhamos os cálculos com número decimal, multiplicação com número decimal, soma com número decimal, que fica vírgula embaixo de vírgula, tá? O conceito do zero antes da vírgula, que é o zero antes da vírgula, que você precisa botar um zero só, um número só, quando tem 2 zeros. Bem, fechamos aí a primeira questão da nossa revisão. Quem acertou, parabéns, tá? Vamos para a segunda questão da nossa revisão, vem comigo. Bom, então vamos lá, sétimo ano, corrigindo aí a segunda questão da nossa revisão, tá? É uma questão do Enem, então é uma questão grande, eu dei uma resumida, são as mesmas informações, tá? Eu só dei uma resumida na questão para ela caber aqui no nosso quadro e a gente não perder muito tempo, certo? Então é a questão 6 da página 114, tá? E essa questão é uma questão do Enem, ela diz pra gente que nas construções usadas, tá? Nas construções são usados tubos de diferentes medidas para instalações. Alguns desses tubos têm as seguintes medidas: 1/2, né, 1/2, 3/8, 3/8, e 5/4, tá, 5/8.
4. E ele quer saber, tá? Colocando esses valores em ordem crescente, quer saber a sequência, se a gente colocar esses 3 valores aí em ordem crescente, qual é o menor, e qual é um do meio, e qual é o maior, tá? Então, o primeiro ponto é a gente saber que a ordem crescente é do menor para o maior. Se você não souber isso, depois você vai se enrolar todo. Então, ó, é a ordem crescente, começa do menor para o maior. Bem, aí a questão termina aqui. Eu coloquei 2 informações para a gente, tá? A primeira dessas informações, eu disse para vocês que... Deixa eu pegar o outro piloto aqui, só para dar uma reforçada. Eu disse para vocês aqui, ó, informações estão no nosso livro, que eu coloquei aqui para facilitar a vida de vocês. Então, sugestão, tá? Dá uma pausada e copia essas informações no caderno, certo? Quando eu for falar de fração, copia essas 2 informações no caderno que serão importantes para vocês, tá? Primeira informação diz que quando a fração tem o mesmo denominador, a maior é sempre a que possuir o maior numerador. Então, se as frações têm o mesmo denominador, a maior é a que possuir o maior numerador. Vamos olhar? Denominador é a parte de baixo. Caramba, elas não têm o mesmo denominador. Então, ó, vou colocar aqui até assim um pontinho aqui, ó, para destacar para vocês. Copiem essas 2 informações, tá? Vou colocar aqui um pontinho de outra cor também, ó, para destacar bem para vocês. Então, com o mesmo denominador, a maior é a que tiver o maior numerador. Elas não têm o mesmo denominador. Vamos para a segunda informação? Com o mesmo numerador, a maior é a que possuir o menor denominador. Vamos ver se elas têm o mesmo numerador? Não, né? Aí você fala, e agora, professor? Por que eu anotei isso? Que não faz o menor sentido. Bem, aí vem a segunda parte. Quando as frações possuem denominadores e numeradores diferentes, tá? Quando elas forem completamente diferentes, nós vamos precisar tirar o MMC, certo? Então vai ser preciso conseguir tirar o MMC para quê? Para que a gente iguale os denominadores dessas frações. Então nós vamos tirar o denominador, ó, de 1 sobre 2, de 3 sobre 8 e do 5 sobre 4. Ok? Bem, vamos tirar ali. O MMC nós já vimos que é sempre com a parte de baixo, tá? É sempre com um denominador. Então eu vou tirar o MMC de 2, de 8, de 2, de 8 e de 4. Vamos ver quanto vai dar? Tem número par, então dá para dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. Ainda dá para a gente dividir por 2. Então a gente continua. 1 repete. 4 por 2, 2. 2 por 2, 2. Ainda dá por 2. Então, 1 repete. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. Fechamos o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o nosso MMC deu 8. Agora, nós vamos fazer a transformação de fração, tá? Nós vamos transformar, ó, 1 sobre 2. Vamos ver quanto que ela vai virar, tá? Eu já sei que o MMC vai vir para baixo. Então, sempre o resultado do MMC iguala os denominadores, tá? Bom, vou colocar a segunda aqui, ó, 3 oitavos. 3 oitavos, eu já sei que embaixo nós teremos o 8 também. E 5 quartos, tá? E embaixo nós também teremos o 8, porque eu igualei os denominadores através do MMC. Vamos ver a parte de cima, como é que a gente resolve agora? É aquele esqueminha, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido para 2 vai dar 4. 4 vezes 1 dá 4. Então aqui eu tenho 4 oitavos. Vamos vir para a segunda fração? 8 dividido para 8 vai dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3. Certo?
Vamos para a terceira fração? 8 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, ó, agora eu tenho 3 frações. Eu transformei 3 frações com o mesmo denominador. Então, eu preciso tirar o MMC para colocar o mesmo denominador nas 3 frações. E aí a gente viu que, quando as frações têm o mesmo denominador, a maior é a que possuir o maior numerador, certo? Então, ó, vamos ver qual é a maior? A maior é a que possuir o maior numerador. Então, a maior é o 10 oitavos, porque ela tem o maior numerador, tá? A segunda maior é o 4 oitavos, porque possui um maior numerador em relação ao 3 oitavos, certo? Então, aí a gente vai ter 3 oitavos é a menor, depois vem 4 oitavos, depois vem a maior, 10 oitavos. Por que, professor? Porque eu igualei os denominadores, e com os denominadores iguais, a maior é sempre a que tiver o maior numerador, certo? Bom, então se a maior é a que tem o maior numerador, a menor é a que tem o menor numerador. Bom, botamos na ordem crescente. Aí você vai estar aí no nosso livro e pensar assim, não tem essa opção. Olhei a opção A, não tem isso. Olhei a opção B, não tem isso. Tá? E aí, professor, como é que é a resposta? Da onde vem isso daí? A resposta, tá, vem com essas frações aqui. 3 oitavos era qual fração? Era 3 oitavos mesmo. Então, beleza. 3 oitavos era o próprio 3 oitavos. Tá? 4 oitavos representava que fração? Representa que fração? 1/2. E o 10 oitavos representa que fração? 5/4. Então, no nosso livro, essa opção aqui, eu não coloquei as opções aqui embaixo, mas se eu não me engano é a opção C. Tá? Porque você vai ter achado as frações que representam os tubos. Então, o menor tubo é o 3 oitavos, o segundo menor tubo é o 1/2, 1/2, e o terceiro menor tubo, é o maior no caso, é o 5/4. Ok? Bom, então vamos lá. É o tipo de questão fácil demais, mas chata também. Tem que ir raciocinando ela o tempo todo. Ok? Bem, ordem de fração, sempre esses dois raciocínios, né? Com o mesmo denominador, a maior é a que possui o maior numerador. Se o numerador for igual, a maior é a que possui o menor denominador. Então, anotem para não cair em pegadinha. Denominador parte de baixo, numerador parte de cima. Já aprenderam isso aí também. Bem, aí você olha e fala, as frações não tem nada iguais. O que a gente faz? MMC, porque o MMC, tá, tem a função de igualar o denominador. Então, o MMC iguala o denominador. Tirei o MC, ficou o 8. O 8 eu sei que vai para baixo de todas as frações. O 8 vai virar o denominador de todas as frações. Como é que eu acho o numerador? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Fizemos a transformação das frações. Colocamos em ordem crescente, tá? Colocamos em ordem crescente. Já estão com o mesmo denominador, então a maior é que possui o maior numerador. 3 oitavos é a menor, depois 4 oitavos, depois 10 oitavos. Bem, não vai ter essa opção no livro. Por quê? Porque o livro fala sobre a representação. Então, 3 oitavos representa o próprio 3 oitavos. 4 oitavos representa o 1/2. E o 10 oitavos representa o 5/4. É só a gente olhar aqui do lado a representação que a gente fez. Bem, fechamos mais uma questão. Parabéns aí se você acertou. Continua para a gente ir para a terceira. Questão 3 da nossa revisão. Bem, também é uma questão grande, então também dei uma resumida para caber aqui com um desenhozinho bonitinho, tá?
A questão diz que de uma folha de papelão de medidas 23 e 14 foram retirados pedaços de medida 3, certo? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, vamos desenhar aqui na figura. Aí eu botei o desenho para a gente visualizar bem. Tá? As medidas são 23 e 14. As medidas do meu desenho aqui não estão certinhas, 23 e 14, tá? Eu não medi, só fiz as retas aí e tal, para a gente visualizar. Mas se tem 23 e 14, você consegue visualizar. 23 é o lado maior, não é? Então, 23 é a medida dessa reta aqui, ó. Sabe? Dessas, da base aqui embaixo e da base aqui de cima. Porque ela é maior, então ela mede 23. E 14 vai ser a medida da lateral. Então, aqui 14 e aqui também 14. Certo? Foram retirados quadrados de medida 3. Aí entra a importância da gente conhecer a geometria. Por quê? O quadrado tem lados iguais, não tem? Então, se você fala um quadrado de medida 3, significa que todos os lados dele possuem 3 centímetros ou 3 metros. Mas todos os lados dele possuem 3. Tá? Então, quando a gente coloca aqui quadrado de medida 3, significa que todos os lados desse quadrado possuem a medida 3. Vamos retirar. Ó. Aí, por que a figura é importante? Para a gente visualizar a retirada. Tá? Vamos retirar? Bem, esse cantinho aqui mede 14. Tá? Eu tirei 3 aqui de cima, porque eu retirei quadrados de medida 3. Então, aqui em cima, eu tirei e botei o 3. Tá? 14 menos 3 fica valendo de 11. Beleza. Só que aqui embaixo eu também tirei 3. Não tirei? Então, ó, desse pedacinho aqui também saiu 3. Então, ó, 11 menos 3, 8. Certo? Então, aqui eu tenho 3, 8 e o 3. Tá? Bem, vamos para a linha de baixo agora. Media 23, mas eu tirei quadrados de medida 3. Se o quadrado é de medida 3, esse cantinho aqui vale 3. O de baixo também vale 3. Então, o que era 23 passou a ser 20. Aí, vamos para o canto de cá. Se eu tirei 3 aqui, e aqui também é um quadrado do mesmo tamanho, significa que eu tirei 3 dessa linha aqui também. Então, 20 ficou com menos 3. Aonde era 20, passou a ser 17. Certo? Então, aqui é o tamanho original. Você tirou 3 e 3, passou a ser 17. Vamos para o lado de cá? Se você quiser, é só visualizar, porque o lado é igualzinho, tá? É um retângulo, então o lado é igualzinho. Mas vamos raciocinar passo a passo para a gente conseguir chegar na lógica disso tudo. Essa linha aqui mede 14, tá? Foram tirados 3 aqui de baixo. Então, opa, ela já não mede 14, ela mede agora 11. Só que aqui em cima foi tirado um outro quadradinho. Então, o quadradinho tem um lado 3. Então, tiraram 3. 11. Tiraram 3. Ficou valendo de 8. Vamos ver em cima agora? Em cima media 23. Mas, opa, tiraram 3 desse cantinho. Então, agora passa a ser 20. E esse outro cantinho aqui também tiraram 3, ó, dessa linhazinha aqui. Então, onde era 20, passou a ser 17. Certo? Então, agora a gente tem as medidas reais do nosso desenho, tá? Aqui era 23, mas perdeu 6. Perdeu 3 daqui e 3 daqui. Passou a ser 17. Aqui era 14, mas também perdeu 6. Perdeu 3 desse cantinho, 3 desse cantinho. 14 perdeu 6, passou a ser 8. Agora nós temos o nosso desenho com as medidas certinhas. Ele quer, aqui embaixo, que a gente determine o perímetro dessa folha de papelão. O perímetro, nós vimos que é bem simples. É só a gente somar todos os lados, certo? Então é só a gente somar todos esses números que apareceram aí. Vamos somar aos poucos, ó. Esse aqui do meio, ó, 17 com 17. Então vamos lá, vou fazer a soma aqui, ó, tá?
17 de cima com 17 de baixo. Então, 17 mais 17, pode ser 2 vezes 17 também, vai dar aqui 34, certo? 7 com 7, 14, vai um 34. Vamos ver os lados aqui, o 8. Tem 8 aqui, tem 8 aqui. Então, vai ficar 8 mais 8 igual a 16, certo? Agora, vamos ver os 3, ó. 3 com 3, 6. Com 3, 9. Com 3, 12. Com 3, 15. Com 3 aqui de baixo, 18. Com mais 3 daqui, 21. Com 3 aqui dessa lateral, 24. Se você quisesse fazer matematicamente, olha que simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número 3 aparece 8 vezes. Então, eu tenho 8 vezes o número 3. 8 vezes o número 3 dá 24. Agora é só eu somar. Já botamos todos os números. Vamos somar. 4 com 6, 10. Com 4, 14. Vai 1. 1 com 3, 4. 4 com 1, 5. Com 2, 7. Resposta 74. O perímetro da nossa figura mede 74. Sempre que você pegar uma questão de geometria, que tem aí o desenho, tá? Vai encaixando os números no desenho, fica mais fácil. O perímetro é bem simples, que é só somar. Mas vai que daqui a pouco ele peça a área, peça o volume dessa caixa, aí fica muito mais fácil a gente visualizando com os números, tá bom? Bem, quem acertou aí, parabéns, vem comigo, vamos para a questão número 4. Bom, então vamos lá, dando prosseguimento aí. Tem mais uma dessas questões de geometria com desenhozinho, tá? Essa questão já é uma prova da FATEC e ela diz pra gente o seguinte: a figura abaixo mostra o formato e as medidas em metros do quintal da casa de João, ok? Então depois a gente vai ver por que é importante falar de metros, certo? E ele quer saber qual é a área desse quintal. Bem, vamos entender a importância da gente marcar as medidas no desenho, tá? Aqui ele diz pra gente que essa parte de cima mede 5, a parte de baixo mede 7. Gente, primeiro detalhe, é só um desenho, as medidas não estão certinhas, é só um exemplo, tá? Vamos começar a marcar? Bem, percebam que esse desenho aqui, ó, esse quintal do nosso colega João, ele tem duas formas geométricas. Se a gente fizer assim, ó, ele possui esse quadradinho e ele possui esse outro lado aqui, que parece um quadrado, mas a gente vai ver que não é um quadrado certinho, tá? Bom, então eu tenho esse quadradinho aqui. O que nós já vimos, tá? Que o quadrado possui todos os lados iguais. Então, se esse lado aqui é 2, o lado daqui também vai ser 2, tá? Uma outra dica, se você não visualizou pelo quadrado, é só você observar, ó. Aqui embaixo mede 7, não mede? Aqui em cima mede 5. Então, esse pedacinho que falta aqui mede 2, porque 5 mais 2 vai dar o 7. Então é só ver a figura, visualizou, marca as medidas, tá? Esse pedacinho, ó, é o mesmo que esse daqui. Se esse vale 2, esse aqui vale 2, tá? Então, eu tenho aqui um quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a área do meu quadrado. A área do nosso quadrado nós vimos que é lado vezes lado. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2 igual a 4. Então, esse quadradinho aqui tem a área 4. Vamos ver a área desse outro maior aqui? Vamos ver que ele não é um quadrado, e aí tem a pegadinha, tá? Por quê? Porque aqui, ó, nós cortamos, ó, certo? Então, primeiro detalhe, antes de tudo, esse 7 aqui, ele já não está mais valendo. Ele vale de 5 aqui e 2 aqui. Por que é importante fazer essa separação? Porque esse 2 não vai entrar mais na brincadeira. Esse 2 nós usamos já na área desse pedaço, certo? Então, esse pedaço aqui, nós já calculamos a área dele.
Agora o que vai sobrar para a gente, o que vai importar para a gente é o pedaço grande, o pedaço que está em branco. A gente precisa descobrir as medidas do pedaço que está em branco. 5 em cima, 5 embaixo, beleza. Vamos ver quanto é que mede a nossa lateral, certo? A nossa lateral, eu tenho aqui, ó, 2, a parte de baixo mede 2, a parte de cima também mede 2. Então a nossa lateral completa vai medir 4. Porque, ó, o pedaço de cima mede 2, o pedaço de baixo também mede 2. Então 2 em cima, 2 embaixo, mede 4. Então, ó, não é um quadrado, certo? Por que não é um quadrado? Porque não tem as medidas iguais. Se tivesse uma questão dizendo assim, são 2 quadrados, tá? Não, tá? Esse é um quadrado certinho e esse não é, porque as medidas não são iguais. É um quadrilátero, tem 4 lados, mas não seria um quadrado. Só para você visualizar em algumas pegadinhas que a gente pode cair. Então aqui, ó, eu já sei que a área desse retângulo, tá? Vai ser a base vezes a altura, certo? A base é 5. A altura é 4. Então, base vezes a altura, 5 vezes 4, vai dar 20. Qual é a área total? Essa parte tem a área 20, mais essa aqui tem a área 4, então eu tenho a área total de 24 metros. Certo? Bom, então, fechamos mais uma. Último detalhe. Aqui ele disse que as medidas estão em metros. Então, a gente não precisa transformar. Se ele tivesse pedido assim, as medidas estão em centímetros, e ele quisesse a área do quintal em metros, a gente ia ter que achar em centímetros e depois transformar para metros. Ok? Só para a gente ficar ligado nas pegadinhas que podem vir aí ao longo da nossa vida. Fechamos mais uma. Vamos para outra questão aí da nossa revisão. Bom, turma, então vamos lá, a nossa última questão da revisão aí. É uma questão de proporção e é uma questão bem simples também. Dá para a gente tirar de letra a parte da proporção. Só é preciso entender que a matemática é uma continuidade. Falo isso com vocês sempre. Então vocês vão ver que o que nós vamos ver em proporção, só vamos conseguir chegar no resultado porque nós sabemos algo que nós aprendemos na parte de geometria lá do primeiro bimestre, tá? Vamos ver a questão? Bem, a questão fala que os ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais a 2, 7 e 9. Então, o menor ângulo interno desse triângulo mede, e aí tem as opções, tá? Vamos ver. A gente tem 3 ângulos. Vamos chamar o primeiro ângulo de A, o segundo ângulo de B, e o terceiro ângulo de C, certo? Esse é o nosso primeiro conjunto. Eles são diretamente proporcionais aos seguintes números, tá? E são diretamente proporcionais a 2, 7 e 9. Então aqui nós temos, ó, uma relação de proporção direta. A é diretamente proporcional a 2, B diretamente proporcional a 7, e o C diretamente proporcional a 9. Nós vimos que, quando a gente tem essa proporção direta, a gente pode colocar assim, ó, A sobre 2 igual a B sobre 7 e C sobre 9. Nós não vimos isso em proporção? Falamos até que é importante, por isso, saber separar os grupos, porque o primeiro do 1 com o primeiro do segundo grupo, depois o segundo do primeiro grupo com o segundo do segundo grupo, depois o terceiro do primeiro grupo com o terceiro do segundo grupo. Então, é importante saber separar primeiro grupo e segundo grupo. Então, agora nós temos aqui, ó, primeiro ângulo é o A sobre 2, segundo ângulo é o B sobre 7, terceiro ângulo é o C sobre 9. Por que é importante a gente ter o conhecimento agora da geometria, tá? Porque olha só como é fundamental. A gente sabe que na geometria nós aprendemos lá no primeiro bimestre que os ângulos internos de um triângulo, tá? Eles vão medir sempre, vou colocar até aqui, ó, os ângulos internos de um triângulo, ó, eles vão medir sempre 180 graus, tá? Não importa como é esse triângulo, os ângulos internos de um triângulo
somam sempre 180 graus. Não importa qual é o maior, um mede 170, o outro mede 5, o outro mede 5. Pode? Pode. Não pode ser diferente de 180 graus. A soma dos três ângulos de um triângulo tem sempre que ser 180 graus. Nós vimos isso lá na parte de geometria. Vamos ver como é que isso vai resolver a nossa questão? Vamos lá, vou passar a mesma coisa que está aqui para o lado de cá para ficar mais fácil da gente visualizar. A sobre 2 igual a AB sobre 7 e o C sobre 9. Beleza. Agora nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem sempre que medir 180 graus, não tem? Então, A, B e C são ângulos, tá? São ângulos internos de um triângulo. Então, eu não sei quanto mede o A, eu não sei quanto mede o B e eu não sei quanto mede o C. Eu ainda não descobri isso, tá? Mas eu sei que se somar o primeiro ângulo, que é o A, mais o segundo ângulo, que é o B, mais o terceiro ângulo, que é o C, vai ter que dar quanto? 180. Imagina um triângulo, ó. Imagina um triângulo. Esse ângulo é o A, esse é o B, esse é o C. Eles são internos, estão dentro do triângulo. Beleza? Beleza. Se eles estão dentro do triângulo, são ângulos internos de um triângulo. Os ângulos internos têm sempre que medir 180. Eu não sei quanto cada um vale, mas eu sei que esse mais esse vai dar 180. Então, A mais B mais C vai dar 180. Vamos ver a nossa parte de baixo? Tá? 2 mais 7, 9. 9 mais 7, 9 mais 9, 18. Então, 2 mais 7, 9. 9 mais 9, 18. Então, agora eu já sei que eu não sei quanto mede o A, o B nem o C, mas eu sei que a soma dos três dá 180. Embaixo, 2 com 7 com 9, deu 18. 180 dividido por 18 vai dar 10. Certo? Bom, então, 180 dividido por 18 deu 10. Achamos o resultado da questão? Não. Achamos o fator de proporção. Certo? Agora eu preciso achar o valor dos ângulos. Tá? Como é que eu vou achar o valor dos ângulos? Eu vou fazer a proporcionalidade. A sobre 2 tem que ser aí igual a 10. B sobre 7 igual a 10. E C sobre 9 igual a 10. Porque o 10 é o nosso fator de proporção. Lembra que nós falamos disso na aula de proporção? Então, o nosso fator de proporção nós vamos igualar a cada uma das frações. Após igualar, é só a gente resolver, tá? O A tem que ficar do lado de cá, né? Ficar isolado, igual número do lado, letra do outro. O 2 passa para o outro lado. Se está dividindo, passa multiplicando. A igual a 10 vezes 2. A igual a 20. Vamos ver esse daqui? B sobre 7. O B tem que ficar isolado. 7 vai passar para o outro lado. Passou. Está dividindo, vai passar multiplicando. 7, 10 vezes 7 vai dar 70. Bom, a última é o C. C sobre 9. C tem que ficar isolado. 9 vai passar para o outro lado. Está dividindo, vai passar multiplicando. Então vai ficar, deixa eu botar a setinha aqui. C igual a 10. 9 passou multiplicando. 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90. Certo? Então, o ângulo A mede 20 graus, o ângulo B mede 70 graus e o ângulo C mede 90 graus. A questão pede para a gente o quê? O menor ângulo interno do triângulo. O menor ângulo interno desse triângulo é o 20. A resposta da nossa questão é a letra E. Se você quiser tirar a dúvida ainda,
Ah, mas por que 180? Você falou que mede sempre 180, é só você somar, ó. 20 com 70, 90. 90 com 90, 180 graus. Então, questão de proporção, mais fácil de ser resolvida, mas a geometria é fundamental. Então, na matemática, é uma continuidade de aprendizado. Por isso que é importante, na nossa matéria, ter o caderno certinho, com os conceitos mais importantes, tá? Saber dividir tudo bonitinho. Vocês recebem o livro primeiro bimestre, segundo bimestre, aonde que está junto? Às vezes você está com o livro do segundo e perdeu o livro do primeiro, aí não consegue relembrar nenhum conceito. Então, na matemática, é importante a gente ter continuidade de aprendizado, tá bom? Bom, fechamos a primeira parte da nossa revisão, tá? Algumas questões mais difíceis, outras mais fáceis. Para quem acertou tudo, parabéns, está no caminho certíssimo, tá? Para quem ficou com dúvida em alguma, continue estudando, vai ter mais 5 questões de revisão aí. A prova está tranquila, tá? Vai dar tudo certo, iremos juntos para mais um bom resultado. Abraço, tchau, tchau!